Pessoal, nesse vídeo a gente vai mostrar um caso de fibrilação atrial paroxística se organizando em flutter atrial 2:1. Pessoal, para a gente entender essa terminologia de fibrilação atrial se organizando em flutter atrial, vamos relembrar aqui qual é o mecanismo da fibrilação atrial, que são múltiplos focos no interior do átrio, disparando de forma caótica e competindo para comandar os ventrículos e tendo como filtro o nó atrioventricular. Então aqui existe uma miríade de focos disparando em alta frequência e disputando para ver qual que passa através do nó atrioventricular para capturar o ventrículo e estimular o átrio. Essa multiplicidade de focos ocasiona dois fenômenos. O primeiro é a variação dos intervalos RR, sendo o motivo pelo qual a fibrilação atrial é a arritmia chamada também de irregularmente irregular. Não existe nenhum padrão na relação entre os intervalos RRs. E esse ondulado, esses acidentes na linha de base, que na fibrilação atrial grosseira são de grande amplitude e na fibrilação atrial crônica são de baixa amplitude e às vezes chegam a ser isoelétricos, isso varia justamente pela multiplicidade de focos que existe no átrio, não existe um padrão. Tá? Então, esse padrão da fibrilação atrial é um padrão caótico. Contrário a isso, o flutter tem um circuito macro-reentrante com um padrão definido de visualização de frequência e de condução atrioventricular, caracterizado pela morfologia das ondas Fs do flutter, que tem um aspecto parecido com os dentes de serra, como se fosse uma serra. O flutter típico, ele tem um padrão, esse circuito macro-reentrante, sendo que a forma típica comum, que responde pela maioria dos casos, você tem o circuito anti-horário, no sentido anti-horário, e que no elétron de duas derivações, as derivações inferiores têm a onda F negativa e em V1 positivo. O flutter típico reverso ou anti-horário, que é menos comum, é o mesmo circuito e tem o padrão inverso, sendo em D2, D3 e AVFs inferiores a onda F positiva e em V1 negativo. A diferença é que essa fibrilação atrial se organiza nesse padrão que tem justamente um padrão. O contrário também acontece. Episódios de flutter atrial que se degeneram para fibrilação atrial. No caso aqui a gente vai mostrar uma fibrilação atrial se organizando ou evoluindo para flutter atrial 2:1 aqui no presente caso. Aqui nós vamos mostrar para vocês aquilo que foi discutido com relação à fibrilação atrial e essa organização em um flutter atrial 2:1. Aqui nós temos, aqui a gente separou alguns traçados, esse paciente apresentou outros episódios de fibrilação atrial, mas nesse aqui sustentado, que houve o fenômeno, a gente está aqui mostrando o início da fibrilação atrial. Vocês observam aqui os critérios clássicos da fibrilação atrial, né? Com relação à irregularidade da linha de base, RR irregular, a gente tem esse padrão bem conhecido e não tem dificuldade diagnóstica. Vocês viram que não tem ondas definidas, são irregularidades na linha de base, com amplitude variada, duração diferente. Esse é o padrão clássico, RR irregular e essa linha de base com essa característica. Então, uma vez identificada aqui a linha de base, vamos passar para o momento em que a gente queria mostrar esse fenômeno, essa organização nessa fibrilação atrial. Aqui vocês observam no eletro de contexto, já dá para ver bem à esquerda um padrão completamente irregular dos RRs, com umas linhas de base também, e aqui a gente já tem um padrão completamente regular à direita. Então esse é o momento exato que a gente está mostrando aqui, da transição desse padrão irregular da fibrilação atrial para esse padrão aqui à direita do flutter atrial, no qual observe aqui a falta de ondas definidas
E aqui a gente já tem, ao final do QRS, aqui onda F de fibrilação de flutter atrial, F maiúsculo, flutter, 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 mostrando o circuito. Aqui no canal 3 está bem evidente. Vou fazer uma ampliação aqui para isso ficar mais claro. Observem bem, as ondas bem evidentes, uma caindo pouco antes do QRS e a outra, tem 3 ondas Fs aqui, uma justa QRS, uma no meio do intervalo QRS e outra aqui, aqui. Então depois a gente tem a organização do padrão num flutter 2:1, 2 ondas F de flutter para 1 QRS, 2 ondas F de flutter para 1 QRS. Tá? Então aqui a gente tem essa organização daquele padrão caótico nos átrios para um circuito macro reentrante. Aqui sem dúvida nós temos um flutter típico. Não dá para dizer só com essas 3 derivações se ele é do tipo comum ou incomum. Isso teria que ser um eletro de 12 derivações, mas o fato é que a gente está aqui diante de um flutter típico com relação a V2:1. E aqui nós vamos para o momento final do traçado, onde esse flutter do episódio, quer dizer, onde a gente vê aqui o flutter bem típico nos seus últimos, no seu final, quando ele se reverte para ritmo sinusal, uma reversão espontânea para ritmo sinusal. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. A gente vai procurar achar um em que acontece o contrário, esse flutter se desorganiza em fibrilação atrial, para enriquecer mais ainda esse conceito com vocês. Até a próxima.